Olá, pessoal! Queremos apresentar os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí a Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista. Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. Gran Investimentos, né? Toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, tá? Que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Dom Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dil Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dil, né? Então toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dil. Cebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em Intelbras. Então, Cebilar para segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né, agência de marketing, né, fez toda a produção aqui do podcast, né, toda a parte de marketing digital, né, é com a Centomilha. A minha rádio é massa. Isso aí, a rádio do Ratinho, aí, né? Chama o Marcos, fazer tua propaganda na Rádio Massa. Toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram, vai ter o nosso evento também, né? Junto Final com da eles. temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Pessoal, tudo bem? Hoje, então, estamos recebendo aqui no podcast a Kátia Maldaner. A Kátia, ela faz treinamentos de equipes e lideranças e ela vai conversar com a gente e contar mais para nós como funciona o trabalho dela. E de praxe, a gente sempre faz a primeira pergunta, né? Quem é a Kátia Maldaner? Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra participar desse projeto que eu já sou admiradora, conhecendo um pouquinho mais. É um projeto muito legal. Então, a Kátia, eu sou de origem alemã, eu tenho 35 anos, sou uma empreendedora sonhadora, né? Acredito muito nas pessoas, sou administradora, especialista em psicologia das organizações do trabalho, também em desenvolvimento de líderes e equipes. Trabalho também com mentoria, coaching, então agreguei todas essas metodologias e fui encontrar o meu lugar no mundo, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca. Então, fui buscar um lugar onde eu pudesse viver o meu propósito, a minha essência, que eu tenho uma essência simples, mas a minha alma é livre. Então, eu precisava encontrar um lugar onde eu pudesse viver tudo isso, aplicando os meus valores também, porque hoje a gente precisa se sentir pertencido àquilo aonde está, né? Porque senão você não consegue contribuir de maneira eficaz. Então, você é só mais um. Então, eu fui buscar esse meu lugar em 2016, por aí. Início de 2017, comecei a empreender e os desafios foram constantes de lá até aqui. E antes disso, Kátia, o que tu fazia? Tipo, já tava só com o pensamento em empreender, mas e antes disso? Tipo... Na verdade, eu sempre fui educada para ser aquela tradicional mulher de família, né? Em que você vai lá, faz a faculdade, estuda e tem um trabalho fixo, um marido, filhos e tudo mais. Aquela vida tradicional do interior. E eu nunca me satisfiz com aquilo, mas eu sempre vivia muito dentro do padrão da sociedade, que a sociedade colocava como o certo, né? Minha família muito conservadora me ensinou isso e eu ficava muito restrita e com medo de fazer uma mudança, algo que fosse fora disso. Então, eu comecei a descobrir que eu gostava muito de trabalhar com pessoas. Eu tinha uma habilidade, uma facilidade muito grande dentro das empresas onde eu trabalhava. Então, eu trabalhei muito forte na área de departamento pessoal e RH dentro das empresas.
E eu percebia que não era só fazer uma folha de pagamento, preencher um ponto, conferir um sistema, lançar no sistema, fazer uma admissão, uma rescisão. Era conversar com aquelas pessoas, era fazer com que elas se sentissem bem lá dentro. E eu comecei a observar que as pessoas vinham me procurar para conversar. E foi aí que começou a ligar um alerta, né, Kátia? Espera que tem algo especial aqui, tem alguma coisa que você faz bem, porque senão as pessoas não iriam te procurar. E gostava muito da área da psicologia, mas nunca me formei, nunca busquei a formação, até pelo tempo, pela idade, várias desculpas que a gente dá. Mas eu adorava muito essa área. Então eu encontrei dentro da minha pós-graduação em Psicologia das Organizações do Trabalho, o coaching, que aí me abriu um caminho, né, de poder ajudar mais pessoas através do autoconhecimento, que era algo que eu gostava muito de fazer. Então foi assim que eu comecei a empreender, porque as pessoas vieram despertar em mim algo que eu tinha e não sabia, e que eu fazia talvez muito bem, por isso que elas me procuravam. E resolvi tornar isso um negócio. Então, tu já veio do mundo corporativo, né, Kátia? Já estava inserida nesse meio e tu resolveu, opa, agora é hora de eu sair, colocar o meu negócio e continuar nessa parte. Eu vejo que tu estudou bastante comportamento humano para conseguir trabalhar com pessoas, né? Tu treina líderes, né? Isso. Líderes e equipes. Isso mesmo. Qual que é a dificuldade, assim, que tu sente que as pessoas têm na comunicação, líderes com suas equipes? O que tu percebe, assim, que dificulta, às vezes, o bom andamento do trabalho? Bom, é uma ótima pergunta, porque é um desafio muitas vezes. Hoje eu trabalho com treinamento de líderes e equipes e também consultoria na parte de gestão de pessoas. Então eu peguei todo o meu conhecimento, compilei num produto e trabalho geralmente 3 pilares dentro das empresas. Quando a gente fala em desenvolver a equipe, não tem como você desenvolver a equipe sem desenvolver a liderança. Quando o líder, talvez a empresa pense em desenvolver só a equipe e não olha para si, para os seus líderes, para aqueles que também precisam gerir depois essa equipe que vai estar desenvolvida, há uma falha de comunicação aqui. Os próprios gestores, eu acho, né, Kátia, que o próprio gestor da empresa que vai falar com o líder, a forma da comunicação aí eu acho que às vezes se perde alguma coisa e não se passa a mensagem, né? É isso aí. A gente tem hoje, né, uma estatística que diz que 70% dos problemas dentro das empresas, eles provêm de falha ou falta de comunicação. Então imagina como quando essa comunicação ela não ocorre de forma saudável, natural, orgânica, né? Quando ela é muito formal, engessada, ela não se faz ser entendida por todos. Então, o líder ele precisa ter esse entendimento de que cada pessoa ali dentro da equipe dele tem uma forma de aprendizado diferente. Ou seja, são perfis comportamentais diferentes, sistemas representacionais diferentes, cada um absorve uma informação de uma forma diferente. Por quê? Cada um tem um mindset formado de forma diferente. A gente não vê o mundo da mesma forma. A gente não tem a mesma leitura sobre as coisas. Nós três aqui, por exemplo, não temos a mesma leitura sobre uma mesma coisa. Por isso, a comunicação ela precisa ser muito eficaz e clara. Quanto mais simples, quanto mais objetiva for, melhor. Por isso que pessoas prolixas às vezes se enrolam demais para conversar, não conseguem atingir o objetivo da comunicação. Outro ponto que também é um problema é não falar o óbvio. Né, uma tecla que eu bato muito assim em todos os treinamentos que as pessoas já me conhecem por falar essa frase, o óbvio precisa ser dito. Justamente porque a gente tem essa leitura de mindset diferente, de leitura de mundo diferente. Então, acontece muito com a gente, né? Lá na empresa, às vezes para nós que não somos da área do projeto, enfim, é uma coisa muito clara. A gente tá ali, a gente viu, a gente já esquematizou tudo como vai ser. E às vezes para nós tá tão clara aquela informação que a gente acaba não passando isso. E aí gera problema. Exato. Porque nós pensamos daquela forma, mas para nós era óbvio. Eu, até dentro da agência, aconteceu outro dia a questão de falar o óbvio. Para mim era uma coisa que
para mim era óbvio, né? Aham. Mas quando vamos dizer assim, eu falei para a pessoa como fazer, até uma questão dos stories, né? Que é criar um stories mais humanizado, que era para sair, vamos dizer, a questão de apresentação de um produto e mais aquela coisa pessoal, né? Então, tipo, o jeito de se apresentar nos stories, que era uma coisa simples, para mim, é tipo, tem que ser humanizado. Quando eu falei, ela disse, pá, nossa, isso aí abriu minha mente, realmente faz todo sentido o que tu falou. Para mim era óbvio, mas para ela não era, entende? Então, às vezes, a falta de comunicação causa isso, né? Tipo, era uma coisa muito simples que eu imaginava que a pessoa já teria que saber automaticamente, coisa que não era da área dela, né? Mas o óbvio precisa ser dito mesmo, né? Exato. E é muito interessante como as pessoas não falam o óbvio. A gente em casa, com nossos companheiros, nossos filhos, né, não falam o óbvio. Acho Ele que é a tão pessoa óbvio adivinha, pra né? gente que a gente acha que as pessoas vão saber aquilo. O Clayton sempre brinca comigo, eu vou consultar a bola de cristal agora. A gente, são coisas que para nós, né, é o que tu falou, comunicação, falar o óbvio, para nós é óbvio, mas eu tenho uma forma de pensar diferente da tua, diferente do Júlia, né, então as coisas precisam ser ditas, A né. minha esposa cobra isso, que eu fale, vamos dizer assim, eu não vou adivinhar o que passa na tua cabeça. E realmente a gente, falta comunicação, envolve tudo, né, a questão até do relacionamento em casa, no trabalho, a questão de funcionário, a gente imaginar, eu não gostei daquilo, em vez da pessoa ir lá e falar, não gostei desse jeito, fulano. Não repita isso. Não, a pessoa fica lá com a cara emburrada e não fala, né? Fica às vezes o dia inteiro, às vezes era só ter falado e pronto, resolvido o problema. Eu Né? acho que às vezes gera desgastes nas equipes, né, Kátia? Não sei, tu que vivencia isso com as pessoas que tu treina, né? Muito, Kari, porque assim, dentro das empresas, às vezes acontece a reunião do time. E o líder, o responsável, o gestor vai fazer a comunicação de um novo projeto, de uma demanda, de uma atividade para o dia, ou para o mês, para a semana, enfim. E ele pode comunicar aquilo pela forma que ele entende ser necessário para os outros, ou como ele se faz entender naquele momento, né? E às vezes ele deixa alguma informação oculta, não falando o óbvio. E isso dá um espaço para a imaginação das pessoas também. Coloca esse documento lá naquele arquivo. Mas qual arquivo? Né? Então, definir, dizer, ser claro o que fazer, como fazer, e por mais repetitivo que for, por mais óbvio que for, precisa ser dito, porque senão dá esse conflito. Aí o que acontece? O meu time não entrega os meus resultados. Os resultados que a empresa exige ou que eu estou exigindo, né? A equipe não consegue alcançar isso. Mas será que é só a equipe que é incompetente? Será que é a equipe que não está realmente atendendo a essa expectativa? Ou será que há uma falha de comunicação? Será que estou comunicando o que eu espero? Tanto que um dos pontos importantes que eu entendo ser entre a liderança e a equipe é a expectativa. Ela precisa ser alinhada. O que eu espero e o que eu também consigo entregar. Então, quando o líder ele comunica exatamente o que ele quer que a equipe entregue para ele, muito bem descrito, tudo bem alinhado, o funcionário ele vai ter mais segurança também para entregar aquilo que se espera. Muitas vezes, quando não alinha essa comunicação, eles não sabem exatamente o que eles querem. Então, eu já trabalhei, já vi em empresas, já atendi pessoas, lideranças que estavam muito satisfeitos com as equipes. E quando a gente fez o treinamento de equipe, de entender o outro lado, de ouvir, é incrível assim como vem a simplicidade de uma mudança necessária. Não é uma mudança grande, muitas vezes, que precisa acontecer. É, às vezes, parar. As empresas não têm como costume fazer reuniões, né, entre equipes, assim. E o que eu acho fundamental é fazer com que essas reuniões aconteçam semanalmente. Então, se você tem uma equipe, reúne todos na segunda-feira. Qual é a nossa expectativa enquanto empresa? O que a gente espera, né, dessa semana? O que temos de desafio? Porque a equipe vai se sentir mais pertencida a isso, ela vai se sentir mais engajada. Então, isso é super bacana quando você fala esse óbvio.
Ah, mas a minha equipe não precisa saber o que nós estamos planejando. Precisa sim. Eles estão fazendo parte disso, eles vão garantir que você alcance esses objetivos. Não há como separar, querer esconder informações. Isso é uma visão míope hoje do empreendedor, quem pensa assim. Então, é super interessante, indiferente do nível de conhecimento do colaborador, se é um nível mais técnico, mais especialista ou mais operacional. O importante é que todos tenham acesso à informação. E isso garantirá que todos vão conseguir entregar aquilo que se espera deles, né? Às vezes também acontece de esperar da equipe a mesma entrega igual de todos os colaboradores. Mas não dá. Nem todo mundo tem as mesmas características, o mesmo desenvolvimento, o mesmo conhecimento. Ou às vezes a gente quer que seja o funcionário seja um outro eu, por exemplo. Às vezes eu tinha um problema de delegar. Eu tenho um problema de delegar as coisas. Porque às vezes eu quero que a pessoa faça igual a como eu faria. E não, às vezes não vai sair do jeito que tu faz. Então, tu tem que saber delegar, ser um pouco flexível, né? Porque não vai ter um outro Juliano, não tem como ter um igualzinho, ou fazer a mesma coisa. E isso é um problema na hora de delegar. Eu acho que é super importante, né? O líder, o gestor, enfim, identificar o perfil da pessoa, né? Porque as pessoas não têm a mesma agilidade. Tem pessoas que são muito boas para o trabalho braçal, tem pessoas que são muito boas para o trabalho mental, né? Exato. Então, tem pessoas que se relacionam maravilhosamente bem com outras pessoas e tem pessoas que já não são tão boas de relacionamento, né? Então, acho que isso também é um desafio também dos líderes, né, Kátia? De identificar. Conseguir fazer essa identificação, né? Por isso que tem que saber onde colocar, né? Por exemplo, às vezes vai colocar uma pessoa que é muito boa em comunicação, tira a pessoa, coloca lá para fazer uns trabalho braçal. Aí aquele trabalho repetitivo, né? Uma pessoa que poderia estar Isso aí, que era boa em comunicação. Aí tira outra que não é muito boa em comunicação e coloca lá na comunicação e a pessoa fica lá penando. E aí era só ter invertido, né? Ter a visão, por isso que o líder aí tem que ter a visão. E como é que funciona isso? Tipo, você vai lá dar uma consultoria, né? Uma assessoria para essa empresa. Como é que você verifica, assim, chegou na empresa uma visão? Como é que é o primeiro momento, assim, aquela, vamos dizer assim, chegou na empresa, o que eu tenho que fazer? O que você faz de fato ali para ajudar a empresa? Né? As etapas. Eu gosto muito de conversar com todos, né? Primeiro, o briefing inicial ali, você vai fazer o levantamento de todas as informações. Então, eu converso com o gestor, né? A gente tem muita empresa pequena, o perfil do meu cliente ele é bastante empresa pequena, com uma equipe de 10, 15 funcionários, às vezes menos, mas então trabalha todo mundo junto ali. Então, eu converso com o gestor e entendo qual é a dificuldade dele. Ali, eu já identifico uma série de situações para se desenvolver, para se trabalhar. Por exemplo, a questão da comunicação, como a gente via falando, o que ele não está comunicando, porém está esperando da equipe sem comunicar a ela. O perfil da equipe, que é o que a gente falou agora, se o líder conhece ou não o perfil da sua equipe, se ele conhece o potencial ou não, porque isso é super importante. Numa das empresas que eu já venho trabalhando desde 2017, há uma pessoa lá dentro, que está acho que uns 3 anos agora, um rapaz que era de vendas, porém eles queriam que fosse fazer venda externa, né? E o perfil não indicava, né, esse comportamento, não tinha habilidade desenvolvida para aquela função. Porém, ele era ótimo comunicador, tinha excelentes relacionamentos, venda interna funcionaria perfeito. Prospectar é que era o mais difícil. Então, a gente foi entendendo, ele nunca entregava o resultado, porém, quando se adaptou o perfil ao cargo, ele é excelente, alto desempenho. Então, é você conseguir diagnosticar qual é o perfil do teu funcionário, de todas as pessoas aí da tua equipe. Eu trabalho com o perfil DISC, então são 4 perfis predominantes. O comunicador, o executor, o planejador e o analista. Cada um tem características positivas e negativas. Então, cada um tem também um perfil que se adapta melhor a uma ou outra atividade. Então, não adianta insistir em querer colocar
uma caixa quadrada dentro de uma entrada que é triangular. Não vai encaixar, né? Então, a gente tem que encaixar as peças certas da nossa empresa no lugar certo. Não é porque a pessoa não é boa, pode ser que ela apenas não está na função certa. Então, identificar isso é muito legal. Porque o empresário que muitas vezes não investe nisso, o que ele faz com o dinheiro dele? Ele rasga em cima da mesa. Porque o custo que você tem, não digo o custo, é um investimento que você tem com o seu colaborador, ele é muito mais válido do que você não investir nele, ele está ali dentro te dando um resultado que não condiz muito bem com o perfil dele. Ele poderia te entregar muito mais e às vezes a empresa não quer investir no colaborador com medo de investir e ele ir para o concorrente, né? Eu não vou investir no meu colaborador porque ele já vai lá trabalhar para outra pessoa. Mas por enquanto ele está aqui, então invista nele, porque aqui ele vai te entregar o melhor. Sim. Então, olhar para os gestores, olharem para as pessoas da sua equipe e aproveitar melhor o potencial que elas têm. Encaixar elas na função certa. E a questão também de, vamos dizer assim, criar mecanismos, vamos dizer assim, que faça a pessoa ficar. Mecanismo como valorizar também a questão do funcionário, né? Ele, vamos dizer assim, um funcionário ele tem que ter a perspectiva de futuro, né? Dentro da empresa, já tem que estar bem definido, vamos dizer assim, uma escadinha, né? Vamos dizer assim, já ter um planejamento, né, de carreira dentro da empresa. Então, o gestor também tem que ter uma visão, se colocar no lugar do funcionário, né? Para entender, como é que funciona a cabeça dele e pegar e dizer assim, vou criar um plano de carreira dentro da minha empresa, com processos bem definidos, níveis bem definidos, né? Que normalmente empresas maiores, vamos dizer assim, já constrói isso aí, já tem coisas bem definidas, né? Eu trabalhei na Vipal faz muitos anos, né? Mas quando eu cheguei aqui em Nova Prata, eles estavam num processo de definir os planos de carreiras um pouquinho, vamos dizer assim, definido até a questão do salário, níveis, já estava bem mais atualizado, e aquilo ali era um processo. Eu saí bem nesse momento, mas ali eles já tinham deixado bem claro até que ponto eu iria naquele setor. Para eu ter um salário maior, eu teria que trocar de setor, teria que me atualizar, mas eu já tinha bem definido no meu setor até quanto eu ia ganhar, qual o nível que eu ia chegar, e aí isso aí não frustra, né, a questão do funcionário. Ele já sabe até que ponto que ele vai chegar. Então não tem esse negócio tipo, eu não sei do meu futuro. A pessoa tem que saber no futuro dentro da empresa. Tu é o dono da tua carreira, né? É esse entendimento que eu acho que é super importante, né, nos treinamentos, ficarem claros que não depende só de um, e sim tanto do líder, do gestor, mas depende da equipe, de cada um, de almejar esse crescimento, de projetar esse crescimento, de saber aonde quer chegar, né, Kátia? Eu acho que é um alinhamento de pensamentos, né? Isso que vocês trouxeram, a gente chama de plano de carreira, né? Então, tu saber exatamente o que construir ali junto com a tua equipe. Então, ainda continuando, eu vou pegar um gancho na pergunta ainda anterior, que eu não acabei não terminando de responder ela. O que eu faço quando eu chego dentro da empresa? Então, eu identifico inicialmente quais são as dificuldades, como desenvolver. Então, dentro desses 3 pilares da consultoria, do treinamento de liderança e da equipe, eu vou estruturando um plano para aquela empresa. Cada empresa tem o seu tempo, o seu processo, né? Então, adapto ferramentas para cada empresa. Então, trabalha a liderança, trabalha a equipe e trabalha sistemas de gestão de pessoas. Implantando aqui dentro desse sistema de gestão de pessoas, políticas, né, que as empresas hoje elas não têm políticas definidas. Elas começaram, elas foram criando suas regras, porém quando uma pessoa vem fazer parte dessa equipe, ela não sabe exatamente como funciona. E você não lembra de passar todas as regras ali. E muitas vezes passam coisas desapercebidas. Então, quando você formaliza isso, cria uma política, define isso tudo bem certinho,
é só aplicar ali. Ela pode sofrer mudanças o tempo todo, se necessário, desde que todos estão conscientes daquelas mudanças, daquele papel formalizado, né? A gente fala um pouquinho de burocracia, mas ela é necessária, porque só na informalidade as coisas não vão funcionar muito bem. Então, dentro disso, a gente cria o projeto de feedbacks, onde os líderes vão passar a dar feedbacks mensalmente, no mínimo, para as suas equipes, né? Para os seus colaboradores. Eu estimulo que ele seja semanal, mas nem todos conseguem fazer semanal. Então, no mínimo, mensal. Então, faz o feedback ali, mostra, olha, quais foram os teus progressos da semana passada para hoje, quais são os teus desafios para essa semana e quais são os teus possíveis problemas, os teus possíveis desafios durante essa semana. E eu, como teu gestor, o que eu posso fazer para minimizar o impacto desses desafios na tua entrega? Você alinhando tudo isso, você já dá muito mais segurança para o teu colaborador para aquela semana ou para aquele mês. Então, se a gente fala numa equipe de vendas, por exemplo, vamos planejar a semana. Não esperar que o vendedor, que o funcionário pense sozinho na solução. Às vezes ele precisa desse apoio. Então, construir junto, alinhar essa expectativa é super importante. Aí vem o encontro também da construção do plano de carreira. O que eu espero da minha equipe? Né? Quais são as competências que a gente precisa ter para esse cargo? Eu tenho uma função lá de vendedor. Mas quais características eu considero importante dentro de um vendedor? Habilidades. E como está desenvolvida a minha equipe? Então, eu vou olhar para aquilo ali e vou dizer, bom, acho que isso aqui, eu vou sentar com o meu colaborador e vou dizer, esses pontos aqui a gente pode vir a desenvolver. Então, nós vamos criar um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, eu vou sentar, criar um plano lá para o meu colaborador e explicar para ele o que ele precisa fazer para se desenvolver numa habilidade, por exemplo, de comunicação. Então, eu vou te ajudar a desenvolver essa habilidade porque para a tua função é importante. Eu, como gestora, sou responsável em te ajudar, em te proporcionar as ferramentas. E você, como colaborador, é responsável por fazer com que a sua carreira seja de crescimento também. Você é responsável pela sua carreira. Eu te dou as ferramentas. Então, o líder ajuda, mas quem vai lá e constrói realmente é o liderado, né? Então, criando essas políticas dentro desse pilar, a gente define os perfis, entende o que se espera, o que a pessoa está entregando e deixa claro, né? Eu vejo que muitos líderes, gestores, eles têm medo de dar feedback para os colaboradores, porque as pessoas não estão preparadas para receber um feedback negativo. E a gente não precisa também só fazer o feedback negativo. A gente tem muitas coisas boas também que precisam ser valorizadas. E esse momento, assim, é um dos pontos que as equipes mais gostam dentro da empresa. Quando elas têm a oportunidade de serem comunicadas daquilo que elas precisam melhorar. Porque o que eu escuto de algumas pessoas é, poxa, eu fui demitido e eu não sei o porquê. Nunca me falaram isso. Para a pessoa estava tudo certo. Exatamente. Então, assim, qual é a expectativa e qual é a realidade? Então, começar a alinhar essas comunicações, essas conversas difíceis, né, que às vezes elas são necessárias, elas precisam acontecer de fato. O líder precisa ter essa atitude e encarar isso. Porque senão é muito fácil. Não tá bom, eu dou um tempo, se a pessoa não melhorar por conta própria, rua. Não é assim que funciona. Mais uma vez, né, Kátia, falar o óbvio. Exato. O óbvio que é pra mim não tá sendo pra ti. Então, pra ti, tu tá ali, tu chega na empresa, tu faz o teu serviço, tu acha que tá fazendo corretamente, né? Uhum. Mas se eu fiz alguma coisa que tu não gostou e tu não me falou, eu vou continuar repetindo o mesmo comportamento, a mesma coisa, né? O mesmo erro vai sendo vai virando e no fim, acho que isso acaba gerando uma bola de neve, que nem a gente chama, né? E um desgaste muito grande. Para os dois lados. Entre o relacionamento. Porque, aquilo me incomoda, mas eu não falo. Então, eu vou criando vai gerando sentimento. Um sentimento ali ruim, uma mágoa, um rancor com aquilo. E chega no ponto que tu não suporta mais, que tu não aguenta mais nem olhar pra pessoa, mas em nenhum momento tu falou pra ela que aquilo não tava legal, né? Fulano, não tá correto dessa forma. A gente tem que fazer dessa forma aqui.
Exato. E aí o que acontece muitas vezes é as fofocas que se instalam, né? Que são super perigosas dentro do ambiente de trabalho. Quando eu não vou lá e falo para a pessoa, a gente tem necessidade de conversar. Então a gente vai lá e fala, fulano me falou tal coisa, eu fiquei chateado, você viu só. Pois é. E aí vai complementando aquela lenha na fogueira, sabe? Vai piorando, ao invés de acalmar. Então, se eu não estou satisfeita com alguma situação dentro do meu ambiente de trabalho, eu devo conversar com a pessoa que está me fazendo sentir assim e dizer a ela, olha, tá acontecendo tal coisa, eu gostaria que fosse diferente, isso me incomoda, né? A gente ser transparente ou procurar o líder quando for dentro da equipe, falar pro líder, falar que um determinado tipo de comportamento às vezes não é adequado, ajustar, né, dentro do trilho. E também lembrar de elogiar, lembrar de parabenizar, porque isso também é uma coisa que faz muita falta. A gente tá vivendo num momento assim que as pessoas, elas querem um lugar que se sintam pertencidas. E obviamente que a gente não pode deixar de falar em dinheiro. Então elas também buscam por salário. Só que se você tem a opção de ganhar um pouco a mais, mas aquele ambiente onde você está é acolhedor, você se sente reconhecido, se sente pertencido, às vezes você pensa bem, talvez não precise de mais dinheiro, mas sim ficar aqui e construir junto para fazer meu salário crescer aqui dentro. Coloca na balança, né? Será que é o ambiente ali ou a questão vale a pena muito a questão do salário? Então isso aí é bem complicado, a questão do funcionário às vezes sair de um lugar que se sentia tão bem, aí vai ganhar 100, 200 reais a mais em outro lugar, mas o ambiente é terrível, a maior parte do tempo a gente passa trabalhando. Imagina tu passar por 200 reais, tu pensar assim, não, eu vou para outra empresa, e aí... E se frustrar. E se frustrar muito, nossa. Eu acho que são entendimentos também, né, que não adianta, acontecem com o tempo. Porque às vezes o ser humano precisa apanhar, né, para perceber que a perfeição, eu acho que é algo que não existe, né? Mas a gente procura sempre melhorar. Eu acho que enquanto pessoa, né? Mesmo enquanto pessoa, tu sempre procura melhorar e buscar coisas para ti melhorando coisas que não são legais. Tu vai melhorar a tua comunicação, tu vai melhorar o teu trato com as outras pessoas, tu vai melhorar profissionalmente, tu vai te especializar em alguma coisa. Tu tá nessa busca constante por se tornar um ser humano melhor, né? Exatamente. E é algo bem difícil de encontrar, né, hoje, pessoas que estão com esse mindset de eu vou olhar para mim e vou ver o que eu preciso melhorar. O que eu trabalho muito forte nos treinamentos, assim, é o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Então, faço com que todo mundo da equipe passe a se auto-observar muito mais e olhar assim, o que eu preciso fazer de diferente dentro da minha equipe para contribuir mais. Porque a gente está, às vezes, educado, ensinado a olhar só para o outro, né? A gente está meio que rotulado a isso, olhar o que o outro precisa melhorar, o chefe que não é legal, o gerente que não está legal, a empresa que não é legal, o salário que não está legal, mas e eu? O que eu estou fazendo para mudar essa situação? Porque uma coisa é certa, quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda também. A gente passa a ver as coisas de forma diferente. E as pessoas que estão com esse mindset de olharem para si mesmas e se auto-observarem, para se autoconhecerem e a partir disso buscar, bom, eu preciso melhorar tal habilidade, eu reconheço que eu não sou tão bom nisso. Quando a gente assume esse papel de vulnerável, né? Quando a gente olha pra gente mesmo e aceita as nossas fraquezas, a gente começa a ser mais leve, mais tranquilo nas nossas escolhas. O nosso dia a dia fica mais fácil de ser conduzido. Porque quando a gente passa por uma dificuldade, você olha para aquilo e não é o fim do mundo, não é o fim das coisas, e sim uma oportunidade de se desenvolver. Agora, quando você tem esse mindset fixo, tem uma leitura muito legal, é o livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, que fala justamente sobre isso. Quando a gente tem um mindset engessado, esse fixo, né, que não nos permite ampliar os conhecimentos, ver o que tem de novo, observar
que talvez eu não tenha todo o conhecimento sobre tal coisa e dá para pensar diferente. Diferente do mindset, agora eu não me lembro como é que eles definem, mas é o mindset mais flexível, que é aquele que eu consigo me adaptar e ver coisas de forma diferente. Então, o fixo eu não vejo nada de oportunidade diferente fora daquilo que eu estou vendo agora. O flexível, eu estou sempre aberta a novas oportunidades e visões. Então, as pessoas que ainda estão no mindset fixo, que é uma grande maioria ainda, vai sentir dificuldade logo para conseguir oportunidades de trabalho melhor. Porque as empresas estão buscando essas pessoas também. Porque as mudanças estão acontecendo muito rápido e a gente precisa estar adaptado a elas, né? E não tem, vamos dizer assim, a questão de ser flexível que tu comentou. Os líderes, né? Pega a questão dos gestores, os donos das empresas mesmo. Como é que eles recebem, vamos dizer assim, essas mudanças que eles têm que aplicar? É fácil? Eles recebem de boa? Como é que é, vamos dizer assim, lidar, né, com o dono? Porque o dono às vezes tem uma visão muito dele. Ele criou a empresa do jeito dele, as regras dele, e aí agora vai chegar uma pessoa, né, com uma visão diferente, né? Enxergando aquele negócio de fora, porque tu tá ali dentro todo dia, vendo o processo, é diferente de tu chegar agora, observar o processo e identificar as falhas nesse processo, né? Como é que é isso? Isso é um desafio, né? Porque uma coisa é certa, que nem o que você falou, Karine, a gente só vê a ilha quando sai dela, né? Quando a gente tá dentro da ilha, a gente não consegue ver ela toda. Então, quando vem essa pessoa de fora, ela tá de fora da ilha. E ela vai ter uma visão diferente de quem tá ali dentro, de quem construiu. E isso, às vezes, é um desafio, porque não só com os empresários, as pessoas que construíram, mas com os líderes, gerentes, né? Eles têm uma mente, muitas vezes, de que já sabem tudo e por isso que estão nesse cargo, nessa posição. E isso é uma dificuldade. Mas, com uma boa conversa, ouvindo, acho que um dos pontos muito importantes do consultor, de quem está dando treinamento também, é o saber ouvir. Então, você tem que entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está querendo dizer. Que quando ela vem dizer, minha equipe tem problema, minha equipe não entrega resultado, eu não vou olhar para a equipe diretamente. Eu vou perguntar primeiro sobre o líder, como é a atuação dele, como ele se comunica, como ele lidera essas pessoas, como é a participação dele nisso tudo. E isso já começa a abrir o mapa da pessoa, assim. Ela já começa, assim, a ir para trás da cadeira, né? Porque como eu trabalho muito com a comunicação, e dentro da comunicação tem a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela fala muito mais do que a linguagem verbal. Ela é 55% da nossa comunicação. Então, no início, a pessoa está aqui, numa posição rígida, né? Fechada, e na medida em que você vai fazendo as perguntas certas, ela vai se acomodando e se abrindo a se perceber também, ela começa a se olhar e, peraí, acho que tem coisa aí, acho que tem razão. E começa a pensar um pouco diferente e te dá um pouco mais de espaço. Mas no início, praticamente todas as empresas que eu atendo, elas vêm me procurar para desenvolver a equipe. O problema está sempre na equipe, então. E aí, quando eu começo a mostrar para os líderes, gestores, a gente acaba fazendo o trabalho conjunto, né? Dos 3 pilares. Nem sempre é só a equipe, tem um problema na equipe, na liderança. É um conjunto de coisas que tem que levar em consideração. Exato. Mas é o que tu falaste antes, né, Kátia? É muito difícil olhar pra gente e ver o que nós precisamos mudar. É muito mais fácil tu dizer, tu tá fazendo isso errado. A forma com que tu tá fazendo não tá certa. E isso acontece não só com os gestores, os próprios colegas de trabalho, né? Todas as empresas têm um processo. Todas as coisas passam por processos até chegar lá na ponta. Mas é mais fácil tu dizer para o teu colega que pegou o produto antes de ti que ele não fez certo, do que tu vê, será que essa falha não foi minha? Eu não podia ter visto isso para não ter mandado para frente?
né? É difícil fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autocrítica, tu te criticar. Mesmo que seja uma coisa para te melhorar. Mas é difícil, né? É difícil. Quando você está numa posição estratégica, mais de liderança, assim, é muito difícil você também receber feedbacks. E um exercício que eu trabalho com os líderes é eles receberem feedback da equipe. Então, é claro que a gente tem que instalar primeiro um ambiente seguro e de confiança. Porque o feedback, vamos dizer, o líder receber um feedback não muito bom, vamos dizer assim, é mais difícil, ele não vai receber. As pessoas vão ficar com medo de chegar e dizer assim, ô fulano, tá fazendo isso aí errado. Eles vão falar, às vezes vai surgir a questão das conversas paralelas, né, a fofoca, né, e aí aos poucos que vai chegar no ouvido dele como uma crítica já, porque daí foi uma fofoca, e isso é um problema. Em vez de ter recebido um ambiente seguro, que aí me conta como é que é esse ambiente seguro aí. Então, a gente tem que criar ele, porque ele muitas vezes não existe. Porque a gente vive uma cultura em que eu mando, vocês obedecem, né? Então, aquelas pessoas que vieram dessa cultura ali, onde eu sou a pessoa que obedece, eu muitas vezes não tenho a oportunidade, nunca foi me dada a oportunidade de eu avaliar o meu líder. Então, eu também não sei avaliar o meu líder. Eu não fui ensinada a fazer isso. E aí eu tenho medo de ser perseguida depois, né? De ser mandada embora, enfim. Então, para criar esse ambiente de confiança, de segurança, né? Que as pessoas vão conseguir dar o feedback, a gente precisa amadurecer a equipe. E por isso o trabalho conjunto da equipe saber que o líder também está sendo desenvolvido, a equipe sendo desenvolvida e vão ser criados processos. Então, todo mundo entende que o processo de mudança ele está acontecendo. E eu entro nesse papel e digo, pessoal, vocês têm que ser sinceros. Eu quero que vocês tragam para mim o que vocês sentem, porque eu também estou aqui para ajudar o teu líder e eu vou desenvolvê-lo a partir das coisas que vocês vão trazer para mim. Ele está aberto a essas mudanças, então sejam sinceros. Falem para mim e eu vou absorver isso e vou levar isso como um processo de melhoria. Claro, nesse primeiro momento eu faço e depois a empresa adota esse sistema e pode fazer por conta própria. Mas precisa sim ser trabalhado a confiança da equipe e também a maturidade do líder em receber esse feedback. Absorver isso com amor e carinho, né? É isso aí, pessoal. Então nós vamos por nosso intervalo rapidamente, tá? Para vocês vai ser minutinhos ali, tá? E a gente já volta, tá? Então, logo voltamos com a Kátia, nos contando mais sobre esse desenvolvimento de líderes e equipe. Até depois, pessoal. Olá, pessoal! Queremos apresentar os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí a Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. Gran Investimentos, né? Toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, tá? Que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Dom Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema aí, é ótimo. Uma pipoquinha. A Dil Telecom, internet e telefonia. Né? Toda a nossa internet aqui é da Dil, né? Então toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade, é da Dil. Cebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em Intelbras. Então, Cebilar para segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né, agência de marketing, né, fez toda a produção aqui do podcast, né, toda a parte de marketing digital, né, é com a Centomilha.
A minha rádio é massa. Isso Nosso aí, a apoiador Rádio do Ratinho, né? Chama o Marcos pra fazer tua propaganda na Rádio Massa. Toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram, vai ter o nosso evento também, né? Junto Final com da eles. temporada, estamos preparando um grande evento, né, Julião? Isso aí. Agora fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Estamos de volta então com o podcast. Continuamos com a Kátia. E agora a Kátia vai nos contar quais são as características principais de um líder, Kátia. O que tu acha fundamental em um líder? Bom, pela minha experiência, né, profissional, eu acredito que são algumas. A primeira delas é o que a gente já veio falando, a comunicação. Então, a comunicação é um leque bem amplo de informações. Não é só saber falar ou se comunicar, enfim, expressar-se verbalmente. Mas é também a postura, a imagem que ele comunica, né? Acho que quando a gente fala imagem, a Karine sabe bem, a importância do líder comunicar a imagem também de confiança, de segurança para a sua equipe. Dentro da comunicação também, falar o óbvio, que a gente já falou. Um dos pontos mais importantes, que não existe um curso para isso e que ninguém ensina dentro da comunicação, é saber ouvir, que é uma das principais habilidades dentro da comunicação para a gente poder se comunicar de forma correta. Quando você ouve bem as pessoas, você entende a necessidade, você consegue ajudá-las de forma mais eficaz. Então é super importante ouvir com atenção o líder, né? Então isso tudo dentro da comunicação. Outra característica super importante, a empatia. Acho que antes também até a gente falou alguma coisa, a importância do líder também saber se colocar no lugar do outro, entender às vezes, será que eu me comuniquei bem com aquele colaborador? Será que eu estou cobrando o que ele pode me entregar? Perdão. Será que eu consigo falar para ele exatamente o que ele precisa me entregar? Será que ele está conseguindo me ouvir? Então, eu também preciso ter empatia de entender o colaborador do outro lado, me colocar na posição dele, né? Também um nível de aprendizado, aquilo que a gente falava antes, né? Eu falo da forma como eu entendo, só que eu esqueço às vezes que o colaborador tem um nível de entendimento diferente sobre aquilo. Então, eu estou falando da forma como eu entendo ou de acordo com o perfil do meu cliente. Então, ter essa empatia também de se colocar no lugar dele. Outro ponto importante é a questão da atitude. Um líder precisa ter atitude, ter iniciativa, ser um pouco ousado, trazer inovação para o time, pensar em coisas diferentes, pensar um pouco fora da caixa. Até esses dias eu ouvi uma expressão, por que pensar fora da caixa se a gente está cheio de coisa ainda dentro da caixa para pensar? Né? Então, explorar o que tem dentro da caixa, explorar todas as oportunidades, ver o que a gente tem ali em casa. Então, aproveitar o que eu tenho, fazer o melhor com o que eu tenho hoje, para amanhã fazer melhor com o que eu vou conquistar ainda. Então, esse é um outro ponto, a atitude de saber a hora de chamar a atenção de um colaborador, aquele puxãozinho de orelha, o feedback, né, que a gente vinha falando, a importância de saber a hora de dar um feedback, a hora de desenvolver uma pessoa. Então, ter essa atitude também é muito importante para tomar decisões corajosas muitas vezes. Outro ponto que eu considero super importante também é a questão do autoconhecimento dele. Todo líder precisa se conhecer, porque ele precisa saber no que ele precisa melhorar. Eu, enquanto líder, só vou conseguir olhar para a minha equipe se eu primeiro souber olhar para mim mesmo. Então, na medida que eu olho para mim, me conheço e me curo, né, eu gosto de dizer que a gente olha para si mesmo, identifica o que não está legal e cura aquilo, melhora aquilo, ou aceita, né, se dá bem consigo mesmo com suas falhas, eu começo a olhar para o outro e entender que ele também é um ser humano com suas falhas. E isso aumenta o meu nível de empatia e a minha liderança fica mais assertiva. Então é super válido o líder passar pelo exercício de se autoconhecer. Isso não é um curso, não é uma palestra, não é um vídeo no YouTube. Isso é um exercício diário. Todos os treinamentos, os cursos, os vídeos, eles auxiliam você a pensar um pouco diferente, ir um pouco além. Mas o exercício do autoconhecimento, ele é diário. Então, todos os dias, eu gosto muito de fazer e eu sempre recomendo para todos os líderes.
façam-se a pergunta: o que eu posso fazer melhor hoje? O que eu fiz hoje que poderia ser melhor? E se aceitar também quando erra. Porque o líder também erra. Então, o autoconhecimento, ele permite essa aceitação. Não fica aquele chicotinho, sabe, do castigo, que a gente fica se automutilando muitas vezes em pensamentos por acreditar que como líder a gente não falha. Mas a gente, antes de ser um líder, é um ser humano que erra, que falha. E uma coisa é certa, só vai errar quem está fazendo. E o caso, a questão dessas características, agora eu tava pensando comigo mesmo. Se eu, vamos dizer assim, sou um bom líder para liderar, na tua visão, tu é uma boa líder para liderar? Eu acho que todos nós temos muito a melhorar, né? A gente tava falando nos bastidores. Eu tinha uma dificuldade grande em receber críticas. Hoje já está mais tranquilo, mas é uma coisa que precisa ser melhorada. E eu acho que se a gente busca realmente se tornar excelente no que a gente faz, a gente tem que ter esse olhar de ver onde é que eu estou errando e o que eu posso fazer de diferente para buscar esse resultado que eu tanto almejo. Exato. Não, eu acho que e acredito que nos teus treinamentos, né, Kátia, tu consiga identificar isso nas pessoas, porque tem pessoas que esperam e tem pessoas que agem, né? Uhum. Então, acho que, com certeza, as pessoas que agem, elas, consequentemente, terão um resultado melhor do que as que ficam esperando, né? Exato. E um exercício muito legal nessa parte de agir é perguntar para as pessoas, né? Você me considera um bom líder? Como você me vê enquanto líder? Eu fiz esse exercício um tempo atrás numa empresa onde eu fui avaliada. E eu fiz a minha autoavaliação e a equipe me avaliou. E assim, sendo muito sincero, você consegue perceber muitos pontos de melhoria. Eu vi colegas se autoavaliando super alto, com uma régua, se colocando super alto na régua da avaliação, né? E a equipe, com medo de avaliar, também colocou essa pessoa muito alta. E eu fui muito crítica comigo, percebendo os meus pontos de melhoria, como o exercício do treinamento, da consultoria, ela traz isso pra gente também. Enquanto você tá ajudando o outro, a gente sempre tá pensando em como a gente também age. Então, o nosso nível de exigência fica maior. E a equipe também, conforme você dá um nível de confiança, a equipe traz mais veracidade das informações, daquilo que eles realmente estão pensando. Então é super, super importante criar esse nível de confiança, para que quando essa pessoa que você diz que está aberta, que vai agir, esteja também receptivo a acolher esses feedbacks. E vale a pena uma dica. Perguntem para suas equipes se avaliarem vocês. Podem fazer exercício, uma dinâmica legal, reunir a equipe, pessoal, quero fazer um exercício com vocês. Eu acredito que individual, um por um, vai ser mais legal. Reúne todos, comunica o que vão fazer, já para criar um ambiente de confiança, que não vai ter perseguição, que o objetivo é melhorar, performar melhor. Então, individualmente, você diz, eu gostaria muito que você falasse para mim o que eu preciso melhorar. Se não, no primeiro momento pode não funcionar. Pode as pessoas, não, eu acho que tá tudo perfeito, que não tem nada. Daí você pode começar fazendo alguns pontos. Como você avalia a minha comunicação? Né? O que você acha que eu posso melhorar na minha comunicação? O que você acha que eu posso melhorar quando eu passo as atividades do dia? Como poderia ser melhor para você? Então, nesse intuito de que a pessoa vai se sentir mais confortável para falar e não no sentido de que ela vai estar julgando você. Então, ela vai se sentir mais confiante quando você dá esse espaço e pergunta pontualmente algumas coisas. Na frequência do exercício, ela vai se tornando mais confortável para receber e também para dar o feedback. Então, é super válido esse exercício, gente. Eu acho que deve ser um exercício de primeiro momento, né, Kátia? Delicado. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir as críticas também. Então, de ter essa autoavaliação e de se preparar para receber, porque a gente recebe, ninguém é perfeito, né? Então,
posso falhar na comunicação, eu posso não ser clara nos objetivos que eu espero da equipe, né? Então, posso não me expressar de forma correta, podendo soar grosseria, enfim. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado, se preparar para ouvir isso. E a partir do momento que tu te prepara para ouvir e, de fato, fazer essa mudança, fazer com que as coisas aconteçam, eu acho que muda muito o relacionamento da equipe, né? Muda e engaja. Engaja muito mais porque na medida em que você vai aplicando essas metodologias dentro da tua empresa, a equipe também vai se sentindo um pouco mais reconhecida, mais valorizada, as coisas vão mudando, elas vão percebendo que tá diferente. E elas também vão elas vão começar a buscar esse desenvolvimento por elas, por conta própria também. Elas vão começar a perceber que o ambiente está mudando, então elas têm que se adaptar. Não vai mais ter espaço, de repente, para fofoca, para mimimi, para desculpas, porque é um cenário que vem sofrendo algumas mudanças, algumas melhorias. E para isso vão ser instaladas algumas políticas, a frequência e sequência dos métodos, isso auxilia muito, né? Não fazer, lembrei, mês que vem eu vou esquecer, e no outro também, fazer isso com determinada periodicidade muito extensa, muito longe um do outro. Isso não vai funcionar muito bem, porque não vai fazer parte da cultura ainda da empresa. Tem que ter a consistência, no caso. Não adianta só Isso fazer no aí. início, tudo bonitinho, chegou lá, teve o treinamento. Nos primeiros meses faz tudo como foi indicado para fazer. Aí depois passou, começa a relaxar, começa a passar, deu tudo certo, né? Tipo, entrou nos eixos. Aí daqui a pouquinho cai tudo de novo por água abaixo. E é todo aquele trabalho que foi feito, né? A contratação da consultoria, né, para ver esses pontos que estavam, vamos dizer Gerar os assim, resultados, né? estavam ruins, né? Melhorou, aí a pessoa diz está tudo certo, aí vai decaindo aos poucos, quando vê voltou no mesmo problema, toda aquela mesma coisa que já poderia ter, vamos dizer assim, o mais difícil é o início, né? Uhum. Já poderia ter mantido, né, aquela cultura boa, né, no caso. Até porque as pessoas, né, eu acho que existem vários estudos sobre isso, que as pessoas precisam de uma motivação constante, de serem lembradas constantemente os seus propósitos, metas, enfim, né? Exato. Por isso que tem que ter metas bem definidas, né? Isso é super importante. Eu ia te pedir agora, falando de metas, né, Kátia, como é que eu posso deixar claras as metas? Para quem... Para a equipe, até metas pessoais. A gente tem as metas pessoais, as metas de crescimento da empresa, metas de crescimento da equipe. Para criar essa cultura da equipe também se cobrar as metas. Certo. O que eu percebo quando as empresas não fazem esse alinhamento? Simplesmente ninguém sabe o que está fazendo e para onde está indo. Então, vão ali todos os dias cumprir as suas responsabilidades do contrato de trabalho. Quando você faz isso, esse alinhamento das metas, dos objetivos, a equipe em si começa a se sentir mais parte da empresa. Ela começa a perceber que o trabalho que ela faz vai aproximar a empresa daquele objetivo. Então, todos ganham. A forma como se faz isso também faz toda a diferença. Então, é sempre legal. Quando você estipula uma meta, seja mensal, vamos colocar por mês, né? Vamos dizer que tem a meta do mês ali para a gente bater e no final do ano tem a meta maior do ano inteiro. No mês a gente vai trabalhar ela parcelada. Então esse mês, até um trabalho que eu estou fazendo agora numa empresa, a gente está ensinando, eu estou ensinando a líder, a gestora, a passar essas ações, as metas e objetivos para a equipe. Ninguém sabe o que tem que fazer. Então, está sendo um exercício bem simples. A gente está fazendo do jeito que ela consegue nesse momento e estamos melhorando. A gente vai para o segundo mês agora, já tem mudanças acontecendo. Então, o que ela fez? Primeiro, um feedback individual com cada colaborador, mostrando o que tem que fazer. Ali, nesse momento, ela já diz, olha, para esse mês, o que tu pode fazer de melhor em relação ao mês passado?
O que tu consegue me entregar de resultado melhor? Aí, se a pessoa não souber, a líder dá um direcionamento. Ó, que tal nesse ponto? Esse mês, talvez a gente poderia melhorar essa questão. E aí, constrói junto com o liderado a ação. E a meta da empresa pode acontecer numa reunião de equipes. Quando isso já começa a acontecer a meta individual, a meta da equipe, né? Porque se tu coloca a meta individual, não precisa ser necessariamente, a gente atrela logo a vendas, mas não precisa ser uma determinada venda, mas sim pensar em 3 coisas que vão melhorar a nossa rotina de trabalho. Pensar numa forma de melhorar esse processo. Isso já é uma meta. Então, faz a reunião depois mensal com o grupo, senta todos ali, explica, ó, a empresa no mês passado, a gente conseguiu atingir 80% da meta, 100%, 120%, e a gente quer comemorar isso com vocês. E se for abaixo do que era esperado, ó, então a gente não conseguiu atingir as metas no mês passado, talvez a gente tenha que melhorar alguns pontos, e eu queria ouvir de vocês o que vocês consideram os motivos pelos quais a gente não atingiu nossas metas. Geralmente vem como resposta o cliente. O cliente está comprando menos, a crise, o governo, vem uma série de fatores que eles trazem nesse sentido e eles não fazem exercício de olhar o que eles poderiam ter feito de melhor. Aí o líder entra nessa hora e diz, e nós, como equipe, o que a gente deixou de fazer que poderia ter feito para melhorar essas vendas, a nossa performance? Aí começa esse exercício da autorreflexão dentro da equipe. Fez o exercício da meta passada, se alcançou, se não alcançou, parabeniza ou vê o que pode ser melhorado e lança as metas do mês. Bom, que tal se a gente for um pouco mais ousado esse mês e lançar uma meta X? Vocês acham que a gente consegue? Aí você joga para a equipe o compromisso deles dizerem sim ou não. Então, não, eles estão meio que se julgando incapazes daquilo. Isso, eles psicologicamente talvez isso não vai ser muito saudável para eles. Então, eles vão querer dizer que vão. Aí você começa a fazer o exercício. Então, o que a gente vai fazer para garantir que a gente alcance essas metas? Quais são as ideias que vocês têm? O que vocês, dentro da atividade, da responsabilidade de vocês, podem fazer de diferente para a gente alcançar essa meta? E a questão, vamos dizer, tem a meta, né? Eu vejo a questão da prática. Vamos dizer assim que eu vejo que as pessoas se puxam mais quando tem a meta, mas tem algo que vai vir depois da meta, que vamos dizer assim, seria, vamos dizer assim, uma bonificação. É isso. Pela meta. Algumas empresas já vê que acontece isso e cria uma cultura de bonificação, né? Então tem empresas que têm até aquela participação sobre os lucros, chega no final do ano, né? Na época que eu trabalhava com carteira assinada, tinha essa cultura, vamos dizer assim, né? De participação sobre os lucros. E isso eu achava interessante porque o pessoal se movimentava, né? Tipo, e são vários fatores, não é só questão de venda, que você falou, uma questão de perdas, vamos dizer assim, diminuir as perdas, a questão do horário, o pessoal meio que se cobrava também. Então, cria uma cultura, porque todos querem alcançar a meta, mas porque tem algo por trás que motiva. Então, normalmente é isso, ou tem outras formas de fazer as pessoas atingirem essa meta? Isso eu entendo que é um rótulo, né, que é uma cultura que a gente criou que para alcançar uma meta tem que ganhar um prêmio. Quando a gente é criança, a gente vai lá tomar injeção, tomar vacina, e a mãe diz, se você não chorar, você vai ganhar um pirulito no final. Isso é a aí. recompensa pelo esforço. E a gente é educado dessa forma a lutar pelos nosso esforço sempre vai ter uma recompensa. E se essa recompensa não vou estar ganhando algo que eu vejo, que eu sinto, talvez isso não signifique muito para mim. E a gente meio que criou essa cultura. Isso é um problema. É um problema grande. Eu acho que tu falou, né, da vacina, né, Kátia? Mas até a escola, né? Sim. Se tu passar, o que eu vou ganhar se eu passar de ano? A recompensa é uma obrigação que tu tem estudar. É o mínimo que tu pode fazer por ti, tu não tá fazendo por mim. E essa recompensa é super interessante, sim, porque não precisa ser uma bonificação. Quando você fala em vendas,
logo se atrela a uma comissão de vendas, né? Então, é uma forma de trabalho, é uma forma de remuneração para quem é vendedor. Isso não discuto, mas a bonificação de atingir uma meta, por exemplo, dentro de uma equipe que não trabalha com vendas diretamente, ou que trabalha todo mundo com vendas, mas dentro, sem uma prospecção, né? Ou com metas de fechar todos os relatórios, não ter nenhuma pendência. Isso são metas que a empresa vai estipular, cada uma dentro do seu cenário, dentro da sua realidade, e pode colocar, criar o hábito de fazer mensalmente esse exercício de vamos revisar, estamos crescendo, pessoal. Todo mundo, eu acredito que assim como eu acredito que vocês também, e quem está nos assistindo também deve pensar assim, que eu quero fazer parte de algo que está fazendo sentido no mundo. Eu quero fazer parte de algo que está crescendo. Eu não quero fazer parte de algo que está falido, né, ao fracasso. Eu quero algo que esteja em ascensão, ao sucesso. E isso vai me dar uma perspectiva de crescimento também. Então, quando a empresa adota essa cultura de que nós crescemos, todos crescem, a empresa cresce, todos crescem, a gente cria muito mais uma cultura de engajamento. Então, qual é o nosso ganho? Por que eu vou alcançar a meta da empresa se eu não ganho nada com isso? Bom, em primeiro lugar, porque a gente tem um contrato de trabalho onde você presta serviço para essa empresa e você tem como obrigação cumprir a sua responsabilidade. Mas também é fazer essa empresa crescer. Por isso que você está ali somando. Alguém confiou em você. Alguém confiou a você essa atividade, essa responsabilidade, essa função. Então, a gente vai crescer juntos. Se a empresa vai crescer, todos vão crescer. Então, você adotando essa frequência e sequência das reuniões, de apresentar as metas, de trazer, pessoal, tá difícil, essa é a nossa realidade, não tá fácil, mas eu acredito no nosso time e a gente vai conseguir mudar isso. Da mesma forma que, parabéns, time, vocês conseguiram. Olha só, esse resultado foi o esforço de cada um de vocês. E esse mês nós vamos comemorar isso de uma forma diferente. E nós vamos vibrar, nós vamos criar um ambiente cada vez melhor. Com o aumento dos nossos resultados, a gente vai conseguir trazer mais benefícios para vocês. A gente vai conseguir criar um clima mais agradável, comprar um móvel de um escritório um pouco mais confortável, uma máquina mais moderna. Então, quando você começa a trazer os ganhos, não direto em dinheiro da bonificação, mas sim do espaço onde você está, eles começam a se sentir pertencidos e vendo aquele espaço crescer, a equipe se engaja. Mas essa cultura, ela é top-down, de cima para baixo. Ela tem que vir sempre do gestor, do presidente, do responsável aqui em cima e depois ir descendo. Essa mentalidade tem que mudar aqui em cima e depois ela sofre o efeito cascata, né? Tem algumas empresas também que fazem uma forma, a questão de meta, né? Mas de uma forma individual também. Consegue metrificar muito, avaliar, né, o empregado de forma individual. Vamos dizer, a progressão dele. Ele não teve nenhuma alteração, vamos dizer assim, não cumpriu todas as regras, usa os IPIs. Então, tipo, tudo é metrificado. Sim. Né? Tem empresas que conseguem levar muito isso à risca, né? Claro, né? Então, às vezes tem uma empresa que já está mais avançada nesse, vamos dizer assim, a organização empresarial, que consegue metrificar de uma forma fácil. Tem umas que não, né? Mas todas deveriam ter uma cultura até para acompanhar o colaborador e ele sentir que está, vamos dizer assim, sempre em evolução. Porque daí, como tu consegue individualizar, ver como é que aquele funcionário tá trabalhando, vamos dizer assim, tá se desenvolvendo, tu consegue passar um feedback individual para ele. E parece que isso aí causa mais efeito do que se fosse falar para toda a equipe. Aí tá tudo... A equipe tá bem. Só que, às vezes, a pessoa individual vai pensar, não, mas o fulano, ele deixa a desejar. Quando é uma coisa individual, eu acho que causa mais efeito. Exato. Isso é super importante, porque são os indicadores de performance que a gente usa. Até tem o Marcelo, que é meu namorado, ele tá abrindo uma empresa agora, a Conex, que vai fazer esse exercício. Então, ele vem complementar muita parte do meu trabalho, que é montar esses indicadores de performance. Quando você vai dar um feedback,
você colocou perfeitamente. Se você dá em cima de dados, contra dados, não há argumentos. Então, assim, dados, análise é um fator bem importante que os líderes devem ter também essa construção, deve ter essa atenção super importante. Então, qual que é os indicadores de performance que tu tem dentro do teu time, né? O que tu tá avaliando neles? Até porque quando você vai dar um feedback, você vai dizer, ó, esse mês tua performance ficou abaixo, esse mês, desde absenteísmo, né, que a gente tem os indicadores dentro do RH, o absenteísmo, que são as faltas, os atestados, o turnover ou rotatividade, que é o quanto está acontecendo de giro dentro da tua equipe de pessoas. Então, esses indicadores são importantes, o líder ter conhecimento, né? Uma empresa bem estruturada, bem organizada, vai ter o seu centro de custo, o centro de custo de cada área. Então, cada área, eu vou ter, o departamento comercial vai ter o centro de custo lá. Qual é o meu investimento, o meu orçamento para o meu time de comercial esse ano? Então, é feita a administração desse orçamento para o ano inteiro dentro de possíveis troca de pessoal, treinamentos, investimentos que tu pode fazer ali. Então, o líder acompanha esse orçamento. Mas dentro de empresas menores, como a gente não tem setorizado isso, ele vai fazer uma gestão da empresa. Então, também ter esse acesso, esse controle é super importante para saber se está se pagando ou não está se pagando, se tu está tendo muito custo ou não. Daqui a pouco, não dá certo um colaborador, troca. E o custo por trás disso? A questão do treinamento, explicar tudo de novo, ele pegar, vamos assim, a questão do treinamento também, a pessoa contratou, deu treinamento 15 dias, 30 dias que seja, até ele pegar realmente, vamos dizer que nem o outro que estava às vezes 1 ano na função, 2 anos na função, às vezes tem que trocar um que está 5 anos na função, ele vai penar para conseguir entregar da mesma forma que o outro entregava, né? Então, por mais que o outro estava entregando, às vezes foi despedido porque tinha algum problema na entrega, né? Por isso que foi despedido, algum problema ali, enfim. Mas o outro até pegar e conseguir entregar o mínimo exigido, demora. E aí tu já tem que colocar no custo essa questão da rotatividade. Isso, e pode ainda acontecer da nova pessoa não se adaptar. Tu tem uma nova troca a se fazer. Mais custo ainda. Mais custo ainda. Eu acredito que a palavra-chave de tudo seja a comunicação. De tu identificar se aquela pessoa é para aquela função, se o rendimento dela não tá bacana naquela função, realocar ela e se comunicar realmente quais são os pontos que estão bons, os que precisam ser melhorados. Aí eu acho que vai fluir melhor. Até porque a gente passa muito mais partes do nosso dia no trabalho, né? Exato. Então acaba sendo não é a nossa segunda casa, é a nossa primeira casa. Porque a maior parte do nosso tempo é no trabalho. Então tu tem que ter um ambiente bom para te sentir bem, né? E conseguir desempenhar as tuas atividades, né? De forma satisfatória para ambas as partes, né? Isso é super importante. Então, como existe a questão de dados, indicadores, eles são para serem analisados. Muitas pessoas, muitas empresas, eu vejo, às vezes, acontece o seguinte: coleta dados, mas não sabe o que fazer com esses dados depois. Como tratar eles? O que eu faço com esses resultados? O que eu faço com essa pesquisa? O que eu faço com esses feedbacks? Né? Então, é saber gerir isso, é também saber o que vem depois. Então, o líder, treinar lideranças é um desafio, porque eles precisam muitas vezes aprender formas diferentes de agir, porque eles estão, falando um pouco mais da nossa região, acostumados a exercer uma chefia e não uma liderança. O chefe é aquele que simplesmente ocupa um papel superior na hierarquia e que delega algumas ações, mas não desenvolve as pessoas. Ele simplesmente cobra e paga o salário, cobra e paga o salário, mas não desenvolve, não olha para as pessoas, não trata. Então, o líder, ele faz esse exercício de desenvolver as pessoas. Sempre digo que a maior responsabilidade do líder é desenvolver pessoas.
O líder que quando falta ao trabalho por um motivo ou outro, por exemplo, uma viagem, um treinamento, e a sua equipe precisa tocar sozinha, e consegue tocar sozinha, ele está sendo um bom líder. Ele está com uma equipe qualificada. Agora, se ele precisa sair e a equipe se desmonta e não sabe o que fazer, tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Ou o líder está centralizando, não está sabendo delegar, não está sabendo treinar, está faltando confiança. Então, são pontos que o líder precisa passar a observar no seu dia a dia. Como estão acontecendo as coisas lá, como estão os seus resultados. Ou às vezes até tem medo que, vamos dizer assim, passe as informações. Tem muito líder assim também, tá? Passa as informações, eu vou ensinar muito bem aquela pessoa vai tomar o meu lugar. Tá? A insegurança. Isso aí é insegurança. Não passa toda a informação, passa pela metade, não ensina da maneira correta, vai segurando, vai ensinando só o necessário. Não, vou ensinar só isso aqui eu não vou ensinar, porque se eu ensinar, ele vai saber e talvez vai tirar meu lugar, o chefe vê que ele tá mandando muito bem e daqui a pouquinho eu já perdi o meu cargo aqui. Então isso aí pode acontecer muito. Às vezes o líder ele não tem confiança em si mesmo, né? E acaba, vamos assim, complicando, sabotando a equipe, né? Isso aí. Exato. E aí, às vezes, poderia ter um bom liderado ali, com grande potencial, só que o líder ali não quer passar as informações e acaba que se apaga, ou acaba que aquela pessoa liderada sai da empresa, vê que isso está acontecendo, vê que não tem possibilidade de crescimento, né? E cai fora, vê que o líder não é um bom líder na verdade, né? A questão da insegurança. Isso é mais comum do que a gente pensa. É muito forte isso que você traz, porque isso é um exercício de insegurança que a pessoa está fazendo dela mesma, né? E qual a leitura que ela passa para as pessoas que estão ali com ela? Qual a imagem que será que esse líder passa para sua equipe? Será que é uma equipe em que as pessoas que estão ali também vão querer continuar com esse líder? E às vezes vai cair fora, é isso aí, cai fora. Aí eles vão embora. Aí esse líder não forma uma equipe porque não está pronto também para um novo desafio. Então, assim, se eu faço a minha equipe crescer, eu cresço também enquanto líder. Eu vou crescer mais. Se eu vou desenvolver a minha equipe, vai sobrar tempo para eu fazer outras coisas que são estratégicas, que é o papel do líder. Quando o líder é muito operacional e não quer deixar que as pessoas façam bem, ele teme isso, ele deixa de fazer um outro papel super importante. Quer desenvolver as pessoas, quer pensar nas melhorias, pensar em estratégias. É para isso que isso é a função de um líder. Então, aquele líder operacional inseguro, ele deve sofrer um pouquinho porque não vai conseguir formar uma equipe que dê segurança nos resultados, né? E talvez nunca consiga alcançar ou tem muita dificuldade. Ele vai acabar que ele não vai ter a equipe do lado dele na hora que ele precisar. Exato. Né? Então, é bem comum, assim, empresas que têm altos e baixos. A gente sabe que nem as empresas não estão sempre no seu auge. As empresas têm altos e baixos. E a administração, ela deve acontecer para que quando tiver baixa, segurar para não cair, né? E quando está em alta, aproveitar a onda do mercado. E muitas vezes as empresas, elas escondem isso dos colaboradores. Elas não falam das suas fraquezas. E a equipe passa a não ter esse conhecimento. E eu, na minha visão, eu acho super válido a empresa compartilhar também das suas dificuldades. Porque é incrível a quantidade de ideias que podem surgir no momento em que você coloca isso para a equipe, que a equipe consegue trazer de ideias para você. Várias cabeças pensando ao mesmo tempo, né? Exato. E ninguém melhor para te dar uma ideia de como fazer melhor do que aquele que faz todos os dias a mesma coisa. É um alinhamento de ideias, um alinhamento de propósitos para que todos consigam atingir os objetivos, né? E a gente volta para a questão da comunicação, né? Se tu não passar que tá tendo um problema, como é que as pessoas vão saber que tem um problema? Como né? é que tu vai resolver, né? Não tem. Para as pessoas que não sabem, tá tudo bem. Tá tudo bem. E vai seguindo, né? E aí a pessoa segurou tudo para si. E aí volta para a questão da comunicação, né? E aí entra um outro ponto, né? Aquilo que eu não comunico, eu não posso exigir que as pessoas
compreendo que eu não estou num bom momento, às vezes, ou que se eu não comunico que a gente está passando por uma dificuldade enquanto empresa e eu passo o tempo todo de cara fechada, a equipe não tem obrigação de saber que é algo assim que está acontecendo. Qual é a leitura que uma pessoa vai fazer se você todos os dias vê alguém entrando de mau humor dentro da empresa? Que as coisas, que alguma coisa contigo, que não tá legal, alguma coisa assim, que tá amargurado, que não tá legal e pode surgir várias ideias dependendo da criatividade de cada um. Agora, se você comunica, o time inteiro passa a pensar juntos. Eles pensam juntos e compartilham ideias. Programas em empresas que já deram super certo, por exemplo, numa empresa, uma metalúrgica aqui da região, eles criaram um programa de incentivo ao colaborador. Quem trouxesse ideias seria bonificado por essas ideias. Então, tinha o nome do programa, agora eu não recordo. Mas o colaborador que trouxesse a melhor ideia, o melhor projeto, com redução de custo e tudo mais, ganharia um prêmio, uma viagem, alguma coisa assim. Isso faz bastante tempo, eu não tenho as informações claras agora. Mas a pessoa trouxe uma solução tão simples a ideia vencedora, onde eles puxavam um carrinho, né, que tinha rodinhas de aço embaixo, rodinhas de ferro, eu não sei qual material é, me perdoem, mas é aquelas rodinhas pequenininhas. E a pessoa que sugeriu a mudança sugeriu que fosse colocado pneus maiores. Então, logo, melhorou a questão da ergonomia, diminuiu, a ideia era a redução de, não acidentes de trabalho, mas doenças relacionadas ao trabalho, justamente por causa da ergonomia, que a pessoa tinha que se abaixar muito, porque o carrinho ficava mais baixo, com os pneus o carrinho ficou mais elevado, mais fácil de ser puxado. Sim, então, uma ideia simples. Simples, ideias que fazem uma diferença enorme lá no final do processo, né? Exato. E quem que vê essa ideia? Quem está fazendo todos os dias. Quem está de fora não enxerga isso. E é isso, muitas vezes, que pode fazer a diferença. Agilidade, segurança e conforto para o colaborador. É aquela história de novo. Tu vê a ilha quando tu tá fora dela. Exatamente. Né? Então, é super válido fazer um exercício de conversar com as pessoas e pedir ideias para elas, porque elas são parte daquilo ali. Elas precisam ter conhecimento. Mesma coisa que tá uma dificuldade na família e só uma pessoa tá sabendo. É justo compartilhar com todos para que todo mundo possa se ajudar e não cair fora, né? Sim. Kátia, em média, quanto dura um treinamento teu, desde o primeiro contato até a implementação, de fazer a identificação das falhas, enfim? Quanto tempo, em média, dura o teu assessoramento? Então, vai depender do que a gente vai trabalhar. Então, tudo depende do orçamento da empresa, do tempo que a empresa tem de disponibilidade para fazer o trabalho. Então, geralmente, a gente consegue trabalhar em encontros uma vez por semana e equipe uma vez por mês, né? Então, levantando os gaps ali, a gente consegue fazer um trabalho, muitas vezes, em 4 meses, em média, um trabalho bem legal. Trabalhando esses 3 pilares, né? A liderança, a equipe e os sistemas de gestão, as políticas ali. Então, trabalhando tudo isso, a gente consegue mais ou menos uns 4 meses e variando de encontros semanais a quinzenais. Perfeito. E assim, qual é a maior demanda que chega para ti? É a equipe mesmo? É o líder? O que as pessoas, quando te procuram, qual é a maior queixa? A equipe. A equipe que não está engajada, a equipe que não está entregando resultado, é a equipe que o líder tem muita insegurança, esse líder gestor empresário tem muita insegurança de perder essa equipe. Então, como que eles buscam, me procuram justamente para fortalecer esse time, para ver como a empresa, como não perder a equipe, como desenvolver eles. E aí entra aquele exercício que eu falei antes, né? A gente começa a conversar e começa a identificar que tem pontos em níveis diferentes aí para serem trabalhados. Então, basicamente a procura é por dificuldade com a equipe. E como que, vamos dizer assim,
identificar que tem um problema, porque às vezes as pessoas têm um problema, mas não identifica. Às vezes o empresário tá lá, para ele tá tudo bem, mas o mundo tá caindo e ele não vai procurar ajuda. O que que indica para essa pessoa, esse líder em casa, ou esse empresário que está em casa, para identificar que a coisa não tá tão bem, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas dizem, eu não preciso de mudança que tá indo super bem. E aí tem aquele ditado, né, time que tá ganhando não se mexe. Só que não é bem assim que funciona no mundo do empreendedorismo. Sempre vai ter algo para melhorar, sempre. Se tá indo tudo bem, para e pensa um pouquinho como tá a equipe, observa os indicadores. Tem indicadores? Se não tem, tá na hora de desenvolver, tá na hora de pensar em algo para avaliar essas métricas que você falou antes, né? Como é que estão os meus resultados? A gente está alcançando o que quer? A gente não está alcançando? Como é que estão as vendas? Olha para os seus números, olha o faturamento mensal, olha o faturamento anual, qual é a tua meta? Se você tem uma meta, já é um caminho assim a ser percorrido. Ótimo. Agora, como vamos fazê-lo? Então, se você não tem uma meta, você tá que nem Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. E aí você vai crescendo sem uma direção, sem saber se está crescendo de verdade ou não. Às vezes não é o crescimento que se espera. Às vezes nem sabe quanto se espera. Às vezes está abaixo, não sabe. Então é super importante olhar para o seu negócio de uma forma diferente. E se a pessoa não sabe se precisa melhorar ou não, pergunte para a equipe. Não pergunte respostas fechadas, onde a resposta é sim ou não, né? Vocês acham que a gente precisa melhorar? Talvez a equipe vai dizer que não, porque também não quer sair da zona de conforto. Mas se você perguntar o que nós podemos melhorar, aí cada um vai fazer um exercício de pensar em alguma coisa. Vai se colocar nesse papel de pensar. E o empresário que quer contratar a Kátia, o que faz? Me chama, que a gente bate um papo, eu vou lá, conheço o negócio. Eu gosto muito de conhecer também o negócio da empresa, né? Entender como que ela funciona, entender como que ela se posiciona diante dos clientes, como é que os clientes enxergam ela, como ela se posiciona com os fornecedores, porque tudo isso interfere muito na forma como ela pensa, nos resultados dela. Então, eu vou até a empresa, converso com o gestor, o responsável, entendo o que está acontecendo, monto um plano, monto uma proposta e aí a gente começa o atendimento. Então, pode passar o teu contato, tá? E pode passar a tua rede social também, né? Como encontrar a Kátia, como contratar a Kátia. Pode passar ali. Perfeito. Então, no Instagram é @prospertreinamentos. O telefone é 54999961379. São 4 nomes mesmo, tá? E o LinkedIn, que ainda não é uma rede muito utilizada aqui na nossa região, mas é super importante a gente acessar também, né? Quem é da área de serviços ou está buscando crescer profissionalmente, é Kátia Maldaner lá no LinkedIn. Perfeito. A gente agradece imensamente o teu tempo, Kátia. Foi uma conversa assim, de extrema importância. Para nós, clareou muito. E eu tenho certeza que para as pessoas que vão estar ouvindo a gente, também vai ser uma conversa muito enriquecedora. Então, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado mesmo, tá? E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Instagram, YouTube. A gente vai estar praticamente em todas as redes sociais, em vários formatos, Spotify. Né? Então, quem quer só escutar, vai escutar. Quem quer assistir. No Spotify também tem a questão do vídeo agora, né? Tem vídeo então também. Dá para escutar, assistir no YouTube, Spotify, em todas as redes sociais. E os nossos cortes também na questão do Instagram, tá? E siga nós no Instagram, tá? Fiquem ligadinhos que tem muitos entrevistados bem bacanas. E curtam esse episódio da Kátia, que tá imperdível. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.